Gravando já. Nossa, vou permitir aqui. Contextualizando para quem está assistindo a gravação. Eu hoje atendi uma paciente no meu consultório que percorreu 300 quilômetros aproximadamente para vir em consulta comigo de forma presencial, porque fez questão que essa consulta ela não fosse online, para que pudesse me conhecer pessoalmente e, segundo essa paciente, saber se eu sou realmente uma pessoa de verdade, poder me abraçar, poder me conhecer. E durante a consulta, quem é aluno, já fez consulta comigo, sabe como funciona. Então, ora eu sou a nutricionista, ora eu sou um pouco de mentora, então eu vou meio que trazendo alguns insights. E durante a fala que eu tive com ela, ela me relatou se sentir um pouco insegura e muito medo de começar os atendimentos. Então, eu meio que senti que ela veio mesmo na consulta para ver realmente como é que funciona a minha consulta. Inclusive, eu já tive muita vontade de fazer isso com outros profissionais, de marcar a consulta para ver como funciona a consulta deles. E é muito bom isso, a gente pega alguns insights. Só que vocês não precisam fazer isso comigo, porque vocês estão vendo aqui na prática clínica, né? Mas durante a fala, né, ela me disse que se sente insegura tal, e eu disse a ela assim, que a gente precisa mostrar segurança, nós precisamos mostrar segurança para os nossos pacientes. No momento que você está conduzindo um atendimento clínico, a forma que você comunica, a sua postura, a maneira como você se veste, tudo isso vai passando segurança ou insegurança. E nós não nos sentimos, nunca iremos nos sentir preparados 100% para conduzir um atendimento. Se você se sente 100% preparado para conduzir um atendimento, 100%, acho que você precisa rever o seu ego, tá? Acho que você precisa rever o seu ego. Tem uma frase que diz assim, quando você achar que já sabe de tudo, tá na hora de voltar a estudar, tá? Então, nós nunca iremos nos sentir 100% preparados para conduzir um atendimento clínico. No entanto, a preparação é a chave para o sucesso e a vitória. Quanto mais suar em tempos de guerra, quanto mais sangrar em tempos de guerra, menos sangrar. Quanto mais sangrar em tempos de paz, menos sangrará na guerra. O que eu trago com essa fala, com essa frase que eu gosto bastante, é: nós estamos agora nos preparando, simulando algumas situações, para quando o paciente estiver à nossa frente, nós estarmos mais preparados. Cada vez mais preparados, tá? Só que nós não estaremos 100% preparados. Então, pode acontecer de, no momento que você estiver conduzindo um atendimento clínico, algum paciente venha a te fazer algum questionamento e você não consiga responder. A forma como você age, recebeu uma pergunta, um questionamento. Se prepare, mas se prepare muito, sempre. Mande questionário para consulta, estude aquele caso, revise as aulas, sempre, sempre, sempre. Mas quando vir, porque virá algum momento que alguém vai te fazer alguma pergunta, você vai dizer, agir de forma muito natural. Cara, ou da forma como você usar, a expressão que você usar, tá? De uma forma bem natural. E eu falo muito isso, cara. Cara, eu nunca tinha pensado sobre isso. Rapaz, excelente pergunta. Eu vou anotar aqui, porque eu vou pesquisar. Eu nunca estudei sobre isso. Diferente, veja, você está aqui numa conversa e ele lhe questionou sobre alguma coisa que você não está 100% segura. Rapaz, eu nunca havia pensado sobre isso. Excelente pergunta. Eu vou anotar aqui. E se mostra uma pessoa curiosa, que vai estudar, que vai buscar. E não se mostrar numa situação de... Eita, não sei te dizer. Mas é porque, vê, eu sou recém-formada e eu tô começando agora, e aí eu não sei muito sobre esse assunto. Tá? Essa fumaça tá... Ô, Guilherme, tira essa fumaça daqui. Tá? Me dando tosse. Ah, quem tá assistindo a gravação é porque eu tô com incenso aqui do meu lado. Tá? Eu tô com incenso pra ficar calminha. Então, a forma como você se comunica, a forma como você fala, tente agir da forma mais natural possível.
se prepare para conduzir aquele atendimento clínico e vocês vão percebendo que, com o tempo, aquilo vai se tornando muito mais fácil. Se alguém te fez uma pergunta e você não soube responder, esta será a primeira e última vez que alguém te perguntou sobre isso e você não soube responder. Porque da próxima vez que alguém perguntar, você já vai saber a resposta, tá bom? Então, essa conversa que eu tive com essa paciente hoje foi bem legal, foi sobre segurança. Filho, pode mexer? Foi sobre segurança, foi sobre acreditar em si mesmo, tá bom? Então, esses encontros que nós estamos fazendo, contextualizando para quem está chegando agora, quem ainda não assistiu, Érica até falou que não estava conseguindo acompanhar as aulas. O que acontece, Érica, e os demais que não estão acompanhando? Eu quis trazer para vocês um intensivão de férias, para incentivar vocês a estudarem todos os dias. Eu aconselho fortemente que vocês escolham um assunto por semana do nicho de atuação de vocês, ou que ainda não decidiu o nicho, pega qualquer assunto para estudar. Aquele assunto que você tem mais interesse, que de repente está aparecendo mais no seu consultório. Está aparecendo muitos pacientes, muitas pacientes com síndrome fúngica lá no consultório. Então, eu estou começando a estudar um pouco mais sobre isso, tá? Então, eu aconselho vocês a continuarem esse trabalho pós-intensivão de férias. O intensivão de férias foi só uma abertura, foi só uma porta de entrada, para que vocês entendessem que a cada semana eu preciso criar um protocolo, eu preciso estudar sobre um assunto, eu preciso buscar suplementações, para vocês não ficarem o tempo todo desesperados nessa situação, nessa sensação de desespero de que vai atender uma paciente e nunca estudou sobre isso, tá bom? Lembre-se, nós nunca saberemos tudo, nunca. No entanto, nós não iremos nos conformar com sabermos pouco. Nós precisamos saber cada vez mais. Semana passada, o assunto foi sobre SOP, Síndrome de Ovários Policísticos. Eu trouxe um artigo recente, publicado o ano passado, e esse artigo, ele falava sobre algumas possíveis suplementações na Síndrome de Ovários Policísticos. No entanto, ele não é a Bíblia da Síndrome de Ovários Policísticos, ele é uma possibilidade, esse artigo, dentre tantos outros que nós temos. Dentro da plataforma, tem inúmeras aulas sobre síndrome de ovários policísticos. Então, a semana passada eu pedi para que vocês fizessem formulações para síndrome de ovários policísticos, reservasse numa pastinha no computador de vocês ou no sistema de vocês, formulação para síndrome de ovários policísticos, modelos de dietas, quais as estratégias que podem ser utilizadas, tá bom? E essa semana, nós começamos a semana da hipertrofia. Segunda-feira, eu já decidi, vou falar sobre esteatose hepática, tá? Algumas pessoas me pediram, e eu vou trazer esteatose hepática para vocês, que é muito comum também. Nós... Olha a Bia, maravilhosa! Bia, nosso anjinho lá do Telegram. Sim, semana que vem vai ser sobre esteatose hepática, tá? E na última semana, depois eu vou ver um tema bem bombástico aí pra gente decidir. Vou até fazer uma enquetezinha pra gente decidir algo, de repente, que seja até novo para mim também, que me force a estudar. Porque eu me forço a estudar. Quando eu vou dar aula para vocês, eu me forço a estudar também, tá? Então, essa semana é sobre hipertrofia muscular. Na segunda-feira eu dei uma live, essa live ela não fica gravada no Instagram, mas ela fica salva para vocês aqui dentro da plataforma. E hoje eu vou trazer a resolução de um caso clínico, tá bom? Bora lá, então deixa eu compartilhar minha telinha aqui com vocês. Deixa eu ver se agora dá certo, Ilha. Bora lá, compartilhar. Ocultar aqui. Se tiver aparecendo aí algumas coisas que não é para vocês verem, vocês relevem. No livrinho, isso. Tá. Mas, David, no livrinho, aí eu minimizo. Aí mesmo vai passando no livrinho. Aí você vai rolando. Essas são dois slidezinhos, Ah, ok. tá? Perfeito. Então, vamos lá.
Na segunda-feira, agora basta o santo da professora. Agora, bora lá. Deixa de conversa fiada, vamos embora para as aulas. Na segunda-feira, liga o modo ativado, tá? Turbo ativado. Então, vamos lá, 2.0 agora, acelerar o processo. Na segunda-feira, essa aula já está disponível aqui para vocês. Eu trouxe o assunto hipertrofia muscular. Não é um assunto novo, não é um assunto inédito. Eu já dei essa aula para vocês inúmeras vezes. Mas por que, Sam, de novo, hipertrofia? Porque hipertrofia é muito comum nós atendermos mulheres que buscam, homens que buscam hipertrofia muscular. No início da aula, eu falo exatamente sobre isso. Todo ser humano, ele é composto por músculo. Todo ser humano ele é composto por músculo. Então, independente do seu nicho de atuação, se você está trabalhando com materno-infantil, se você está trabalhando com fertilidade, se você está trabalhando com comportamento alimentar, se você está trabalhando com melhora de composição corporal, se você está trabalhando com neuronutrição, psiquiatria nutricional, independente da área que você está trabalhando, esse ser humano ele é formado por músculos, né? E o nosso papel, enquanto promotor da saúde, é incentivar a prática de atividade física. Claro, há casos e casos que devem ser levados em consideração. Mas nós iremos conversar com esses pacientes sobre a prática de atividade física, para manter uma composição corporal saudável, para melhorar toda a questão neuromuscular, para melhorar a capacidade cognitiva, para melhorar o sono. Nós sabemos dos inúmeros benefícios que o exercício físico ele nos proporciona, tá? E claro, tem inúmeras atividades físicas, inúmeras modalidades esportivas que são importantes. Mas pensando no que diz respeito à manutenção da massa magra, da musculatura esquelética e da hipertrofia muscular, do aumento ou manutenção, nós sabemos que o treinamento de força, ele é o mais indicado, tá? Então, mesmo que seja uma figurinha repetida, assunto que eu já dei, lives que eu já fiz anteriormente, assuntos que eu já dei aqui dentro da plataforma, nós aprendemos por repetição. Você escuta uma aula pela primeira vez, você absorve X conteúdo. Quando você escuta essa aula pela segunda vez, você consegue absorver X e Y. Quando você escuta pela terceira vez, você absorve X, Y, Z. Daqui a pouco você está dando uma aula sobre o assunto, tá? Eu, durante toda a minha vida, como vocês sabem da minha história, eu sempre fiz muitos cursos, muitos cursos. Eu era, na minha época, lá no início, a Érica de agora, tá? Então, tinha um curso, Sami estava lá. Tinha um curso, a Sami estava lá. E era tão interessante que vocês sabem que eu tenho muita dificuldade para aprender e que eu aprendo quando eu ouço e vejo, tá? Para mim, é uma forma muito prática de aprendizado, é quando eu ouço e eu vejo. Eu entrava tanto na onda do professor, do que ele falava, da forma como ele falava, que muitas vezes eu replicava a fala do professor no consultório. E tem muitas falas que hoje eu utilizo para dar aula para vocês, tá? Professor Murilo Pereira, eu conheci Murilo quando o Murilo era professor da AVP, Murilo não era nem famoso, Murilo estava começando a carreira dele como professor. E muitas falas de Murilo eu replico até hoje, sabe? Vários professores. Então, quando você assiste uma aula de hipertrofia, primeira aula, aprendi, daqui a pouco aprendi mais, daqui a pouco aprendi mais. Mas não se limita só ao que a Sam me falou, não. Vai atrás, assiste aula com outros professores também, pega outros conceitos, tá bom? Então, eu quero incentivar vocês a estarem estudando sempre. Há algo na vida da gente que nós não nos arrependemos de ter feito. E estudar é algo que você nunca vai se arrepender. Nunca. O estudo, a dedicação, a força, o plantio vai levar vocês aos patamares que vocês desejam alcançar, tá bom? Hoje, durante a fala dessa paciente, eu disse para ela o seguinte, a Érica vai saber desse caso. Nós estávamos no Golden Group, que é um grupo lá da Science Play, a Érica faz parte. O mês passado, em Campinas. E aí, um dos palestrantes, ele falou o seguinte, que quando ele está na fase de contratação dos colaboradores, dos prestadores de serviço, ele diz o seguinte, que não quer faca e não quer queijo, ele quer fome.
tá? E é isso que a gente precisa ter, fome. Fome, no sentido de eu tenho gana, eu tenho desejo, eu quero crescer, eu quero ser um profissional de destaque, e não é passando por cima de ninguém, não é humilhando ninguém, não é sendo petulante, não é querer ser melhor que o outro, sabe? É querer ser melhor que o ontem, é querer ser melhor do que você. Então, vocês estão aqui, eu tenho 97 pessoas nessa sala. Vocês acham que vocês, hoje, agora, nesse exato momento, vocês já se encontram numa situação diferente dos colegas de vocês, que estão, de repente, assistindo uma novela? Ou olhando vídeo no TikTok? Vocês estão, sabe? E continuem com essa sede, continue com essa fome, a fome pelo conhecimento, a fome pelo desejo de vencer, a fome por vocês conseguirem o que vocês desejam para a vida de vocês. Não desistam até conseguir. Não desistam, tá? Hipertrofia muscular é apenas uma deixa ali no sentido de vocês continuarem estudando, tá bom? Bora lá, então. Vamos falar sobre hipertrofia muscular, que eu me empolgo falando para vocês continuarem estudando. O caso que eu trouxe para vocês hoje é um caso real. É um caso real. Uma pessoa do sexo masculino, com as suas iniciais, GGL, 42 anos de idade, 1,76 m de altura, 88 quilos. Profissão, empresário. O objetivo desse indivíduo, hipertrofia muscular. O seu percentual de gordura é um percentual de gordura alto, ele está com 28%, o que corresponde a 24 quilos de gordura corporal. E ele tem ali a massa livre de gordura de 63 quilos e 400 gramas. Quando vocês que estão no Nutri Academy, vocês já assistiram uma aula de cálculo das necessidades energéticas. Eu disponibilizei para vocês uma planilha. E nesta planilha, vocês podem alimentar esta planilha com os dados que eu estou trazendo aqui para vocês. 88 quilos, e vocês vão colocar o percentual de gordura. Automaticamente, a planilha já traz para vocês a massa livre de gordura. Que essa massa livre de gordura, ela vai entrar no cálculo das necessidades energéticas, tá? E nós podemos fazer isso aqui juntinhos ainda hoje. Esse paciente, ele suplementa somente creatina, dorme por volta das 23 horas e 30 minutos, acorda por volta das 5h30 da manhã, tem um sono contínuo, normalmente deita, dorme, não tem problema para adormecer. E quando levanta, levanta com a sensação de reparo. Ele tem ali uma média de 6 horas e meia de sono por noite, e me parece uma quantidade de sono suficiente para recarregar as suas energias. Faz treino de musculação 4 vezes na semana por volta das 20 horas, das 20 até as 21. O intestino funciona normal, fezes tipo 4, só que lá no questionário de rastreamento metabólico, ele relata gases com a ingestão de leite e derivados. Apresenta zumbido no ouvido, memória ruim, concentração ruim e baixa imunidade. Mas ele não trouxe exames recentes, tá? Olha a anamnese dessa pessoa. Café da manhã, cuscuz, em média, 150 gramas, ele não pesa, mas foi uma média que ele trouxe para mim. Carne moída, geralmente ele come no café da manhã. É sempre uma fonte de carboidrato com uma fonte de proteína. Então, às vezes, cuscuz com ovo, às vezes, cuscuz com carne, tá? Almoça, geralmente, um pouco de legumes cozidos, não gosta muito de salada crua, sobretudo nesse tempo que está um pouco mais frio, eles não conseguem consumir, mas esses legumes em pouca quantidade. Come em self-service,
Arroz branco, geralmente 1 colher de servir, e come carne vermelha, um bife pequeno. E aí a gente sabe que o pequeno, ele é muito subjetivo, né? Pode ser pequeno para a gente, para ele, pode ser pequeno para ele, mas para a gente ser grande, enfim. E geralmente meia porção de fruta. Ele pega lá no próprio self-service uma porçãozinha de fruta, às vezes laranja ou manga, uma frutinha. Não lancha à tarde e à noite, mais uma vez, cuscuz ou algum tubérculo, tá? Eu coloquei aqui a macaxeira, mas pode ser uma batata doce ou um inhame, e geralmente com carne assada ou ovos. Mas aí ele sente muita fome antes de dormir e geralmente costuma comer 2 pães com manteiga ou 2 ovos cozidos. Veja, de cara, quando a gente bate o olho na dieta, não precisa fazer muito esforço, né? Não precisa a gente ir muito longe, não. Não precisa a gente ir muito longe para saber cadê as vitaminas dessa dieta. Meia porção de fruta por dia. Volta. Imunidade ruim, concentração ruim, zumbido no ouvido e os gases quando ele consome leite derivados. Ele até nem colocou aqui leite derivados porque é uma coisa que ele geralmente evita bastante por conta dos gases que ele sente, do desconforto abdominal que ele sente. Opa! Mas veja, precisa a gente fazer muito esforço? Não precisa. E a Carol está dizendo, o intestino chora. Poucas vitaminas e poucos minerais. Numa situação como essa, eu não sei o público de vocês. Vocês podem colocar aqui no chat. Eu não sei o público de vocês. Mas é muito diferente do que a gente recebe no consultório? Não é. Não é muito diferente do que a gente recebe no consultório. Então, para quê? Para que eu mesmo que seja um objetivo hipertrofia, para que eu numa situação como essa específica, eu me preocupar tanto, mas tanto com a quantidade de proteína, com a quantidade de carboidrato, com a quantidade de vitaminas e minerais, que eu digo no sentido de percentual de adequação, se o cara não está conseguindo fazer o básico, tá? É muito raro, mas é muito raro nós recebermos um paciente em nossos consultórios 100% perfeito. Vai ter ali um déficit. E vocês vão bater o olho, tá? Na anamnese do paciente e vocês irão, de cara, fazer as primeiras alterações. De cara. Perfeito? Então, vamos pensar aqui. Para este café da manhã, para este almoço e para esse jantar, para essa dieta em especial, o que nós faríamos? Vamos voltar para a anamnese. Durante a anamnese, recordando todo o passo a passo, o que é que nós iremos fazer? O que é que eu sugiro a vocês que vocês façam? Claro que vocês têm um jeitinho de vocês de como conduzir um atendimento, mas é a minha sugestão. Enviar o questionário para consulta com as perguntas mais básicas, mais simples, solicitar um exame, ver se esse paciente treina, se o intestino funciona bem, como é que está o sono, criar as perguntinhas básicas que nós já temos, tá? Ok, vou para o consultório e aí eu já sei mais ou menos quem é o meu paciente, quem está chegando ali. Eu não gosto, de verdade, de mandar todas as perguntas. Do tipo, fazer já o recordatório, mandar o questionário de rastreamento metabólico, eu não gosto. Mas eu conheço um nutricionista que manda tudo. Manda o questionário de rastreamento metabólico e manda também o recordatório. O recordatório não é um recordatório onde o paciente ele vai colocar tudo exatamente o que ele come. É o que ele costuma comer naquele horário, o que ele costuma comer no café da manhã, o que ele costuma comer no almoço, tá? Tem profissionais que gostam de fazer isso. Eu, Samira, não gosto. É errado fazer? Não é errado fazer. Se você quiser, de repente, ganhar ainda mais tempo, para ter mais tempo, para, de repente, se preparar e já levar algo mais montadinho para o paciente, você pode fazer isso, de repente. Faz tudo certinho e lá você faz um mapa mental.
Você pega uma folhinha de caderno, uma folhinha de papel ofício, papel sulfite, como é que vocês queiram chamar, e vocês fazem um mapa mental, tá? E na hora vocês vão discutindo com o paciente, ó, vou te prescrever isso aqui, vou te prescrever isso aqui, por isso, por isso, por isso, tá? Mas eu, Samira, foi a forma que eu desenvolvi. Eu gosto de fazer a anamnese, o recordatório, já na hora da consulta, porque ali no recordatório eu estava mudando a dieta. Então, o que é que você come no café da manhã? Eu como cuscuz com carne moída. Mas veja, nós precisamos de vitaminas e minerais. Você precisa, por exemplo, aumentar a vitamina C na dieta, porque a vitamina C ela é uma vitamina antioxidante. O exercício físico em si, ele causa um estresse no nosso corpo. E eu começo, através da atividade física, a aumentar as espécies reativas de oxigênio. No entanto, eu preciso colocar uma quantidade de vitaminas antioxidantes para que eu venha a diminuir esse estresse que o exercício ele vem a provocar. Acontece que é sabido que a suplementação de vitamina C, que a suplementação de vitaminas antioxidantes podem inibir a resposta adaptativa. No entanto, a alimentação, ela não inibe as respostas adaptativas. E o que é que pode estar acontecendo? Esse paciente em questão, ele está com a imunidade baixa. E o que é que ele pode fazer? O que é que uma pessoa faz quando está com a imunidade baixa? Vai na farmácia e compra vitamina C. E aí toma a vitamina C. E com isso pode atrapalhar o processo de recuperação, tá? Então, este cardápio aqui, peguei o café da manhã, então neste café da manhã, eu já começo a introduzir mais vitaminas e mais minerais. A recomendação de proteína para hipertrofia muscular de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso. De 1,2 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Bati o olho nessa dieta aqui, o meu paciente não está consumindo essa quantidade de proteína na dieta. Mas não está mesmo. Eu já vou começar com uma quantidade de proteína elevada, a 2 gramas por quilograma de peso? Eu não vou começar. Eu posso começar com uma quantidade mais baixa, tá? Quando você está fazendo no web diet, como eu sempre costumo dizer para vocês, à medida que você está colocando a quantidade de proteína e você colocou o peso do seu paciente, você já sabe quantos gramas de proteína por quilograma de peso esse paciente está consumindo. Então, coloquei lá, ele tem ali uma porção de proteína no café da manhã, uma proteção de proteína no lanche da tarde, no almoço, uma porção de proteína no jantar. Então, com certeza, esse paciente ele está consumindo 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso, 0,7 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso aumentar, tá? A primeira consulta, sempre, eu recomendo a vocês, ajustem a dieta. Ajustem a dieta com base no recordatório. A partir da segunda consulta, vocês já conseguem ajustar a dieta com base no que ele está fazendo. Porque existe expectativa e realidade. Expectativa, eu acho que o meu paciente está fazendo tudo perfeito da forma que eu planejei. Realidade, ele não está conseguindo fazer. Então, você pergunta ao paciente na segunda consulta ou no retorno, seja lá como for. Expectativa e realidade. Eu planejei para você isso aqui. Do que eu planejei, o que você está executando? Ponto. E com base na execução, mais uma vez, você vai ajustando. Mesmo que para hipertrofia muscular. Obviamente que eu estou trazendo para vocês hipertrofia muscular em meros mortais. Eu estou trazendo um caso clínico aqui, real, que chega no meu consultório nesta situação que eu estou mostrando para vocês. Entende? Aí, eu quero trazer num outro momento, e vou trazer num outro momento, uma preparação para fisiculturismo, um nível de hipertrofia muito mais avançado. Mas isso aqui são os meros mortais, o que a gente atende no consultório, tá bom? Então, para essa questão aqui, café da manhã, o que Samira faria?
que Samira faria aqui neste café da manhã? Eu aumentaria a quantidade de proteína desse café da manhã, tá? Eu não iria mexer tanto na porção de carboidrato. Por quê? Porque percebam que ele está com um percentual de gordura alto. Então, não vale a pena, não faz muito sentido, neste caso aqui, nós aumentarmos tanto a oferta de carboidrato. Aumentar a oferta de proteína, por que aumentar a oferta de proteína? Primeiro, a gente pensa na finalização proteica, manter a síntese proteica máxima, pelo menos, turma, 4 refeições proteicas por dia. Que o intervalo dessas refeições não ultrapasse 5 horas. Não ultrapasse 5 horas. Por quê? Porque eu tenho ali uma janela, tá? Anabólica, vamos dizer assim. No sentido de que eu coloquei proteína na dieta, esse meu paciente, ele vai entrar na síntese proteica. Seguinte, essa síntese, ela vai começar a baixar, ali por volta de 4 horas, aproximadamente, 4, 5 horas. Então, eu coloco proteína novamente, meu paciente, ele vai entrar em síntese novamente, tá bom? Então, não é interessante nós passarmos mais do que 4, 5 horas sem ofertar proteína para o paciente. Esse café da manhã do paciente aqui, ele é por volta de 7, 7 e meia, e ele almoça por volta de meio-dia. Talvez fosse interessante nós colocarmos uma proteína no lanche, tá? Por quê? Porque se ele toma café da manhã 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 e meia até 12 e meia, mais ou menos, a gente tem 5 horas. E se ele passar de 5 horas? E se ele comer 1 hora da tarde? Então, não seria interessante a gente colocar uma dose de proteína ali? Nesses lanches, eu geralmente indico suplementação. O cara é empresário, ele tem um dinheirinho, então ele consegue comprar uma boa whey. Ele é empresário, ele não tem tempo de estar preparando refeiçãozinha, levando marmitinha, então não dá. Colocar uma quantidade aqui de proteína nesse lanche da manhã. Mas voltando para o café da manhã. Cuscuz, nada de ficar com uma dieta monotemática. O tal do praticante de atividade física, principalmente essa galera da musculação, gosta muito de dietas monotemáticas, comer todos os dias a mesma coisa. É batata doce com frango, é batata doce com frango, é batata doce com frango. Só que o que acontece? Quando você fica com a dieta monotemática, exatamente, Rendel, batata doce com frango. Quando você fica numa dieta monotemática, você sabe que pouca variedade diminui também a diversidade bacteriana. Diminui a quantidade e a qualidade das bactérias presentes no nosso intestino, tá? Então, eu sugiro para esse paciente aqui em questão o cuscuz, a mandioca, o cará, o inhame, a batata doce, um pãozinho pode ser também, sem nenhum problema para esse paciente. Acrescentaria uma fruta a este café da manhã. Daria, de repente, pensando na logística, ele treina à noite, tá? Ele treina à noite. E aí, eu poderia colocar, ainda chegando nesse jantar, um suco vasodilatador, pensando na perfusão sanguínea que é provocada lá pelo nitrato. Então, dá para a gente colocar aqui, nesse jantar, um suco que contenha o nitrato, tá? Mas vamos por etapas. Vamos pensar nesse café da manhã. Se ele tem tempo, faz uma preparação. Alguém aqui até sugeriu uma panquequinha. Faz uma preparação, uma veioca, uma crepioca, tá? É uma forma de acrescentar e variar também a dieta. Mas eu colocaria a fruta nesse café da manhã. Pensando na testosterona, para a formação da testosterona, nós precisamos de gordura. A testosterona, ela é proveniente do colesterol. E se eu diminuo gordura da dieta, eu vou ter uma síntese reduzida desse colesterol.
Cadê a gordura da dieta do meu paciente? Pouquíssima. Na carne, nos ovos. Cadê o azeite? Cadê as oleaginosas? Compreendem? Então, dá para a gente acrescentar algumas gordurinhas na dieta desse paciente, tá bom? Então, uma sugestão de café da manhã: variar os tubérculos, acrescentar uma fruta. Dá para a gente colocar aí nesse café da manhã algumas oleaginosas. Pode ser uma aveia, pode ser uma linhaça, pode ser uma chia. O azeite na preparação para os ovos. E o que é que pode acontecer também? O licopeno, que é um composto bioativo que está presente no tomate, ele melhora a sua biodisponibilidade quando ele é aquecido em solução oleosa. Então, o que dá para a gente fazer aqui? Dá para fazer o gergelim é fonte de cálcio, excelente. Dá para a gente fazer o quê? Um omelete com espinafre, que contém o nitrato. Excelente em magnésio, por conta desse zumbido no ouvido. Dá para a gente colocar para este café da manhã o tomate junto com os ovinhos e, de repente, umas folhas de espinafre. Dá para fazer, se ele tiver mais tempo, um suco verde para aumentar a oferta também já tá me dando fome. Tomate cereja rica, o Rendel, rico. Dá para a gente colocar um manjericão, dá para a gente colocar a mussarela de búfala, é interessante porque ele tem a intolerância à lactose, tá? Só que o leite de búfala e a mussarela de búfala, o queijo de búfala, já é do tipo A2A2. E esse leite A2A2, ele tem uma melhor digestibilidade. Então, para aqueles indivíduos que têm uma leve intolerância à lactose, nós podemos indicar o leite A2A2 ou a própria mussarela de búfala, que já é A2A2, tá? Então, poderia ser aqui, ele sendo muito rico, fazer um omeletezinho com mussarela de búfala, com tomatinho cereja, com manjericão, perfeito. Variar esse cardápio aqui. Para o almoço, legumes cozidos, ok. Vamos orientar o nosso paciente a consumir um pouco mais de legumes? Vamos orientar o empresário come berries com força. Vamos orientar esse paciente a não estar consumindo tanta carne vermelha, porque ele come carne vermelha no café da manhã, ele come carne vermelha no almoço e ele come carne vermelha no jantar. Cadê o peixe? Cadê o frango? Né? Só carne vermelha. Variar isso aqui. Essa porção de fruta, ao invés de ser meia porção de fruta, aumentar a porção de fruta. Lanche da tarde. Tem que ter proteína? É de extrema importância. Para que esses 2 pães antes de dormir? Provavelmente, ele está sentindo mais fome antes de dormir. Justamente por quê? Porque ele está comendo pouca proteína no lanche da tarde. Ele treina à noite. Cadê a quantidade de carboidrato suficiente para gerar energia para esse treino? Então, pelo menos de 3 a 5 porções de frutas por dia. Variar essas frutas para aumentar o aporte de vitaminas e minerais na dieta, aumentar a oferta de proteína do café da manhã, aumentar a oferta de proteína do almoço, colocar um lanche da tarde. E esse jantar, ele traz até mais variações, mas dá, inclusive, para a gente aumentar a quantidade de proteína também. E ao invés dele consumir os 2 pães, ele continua consumindo os 2 ovos. Só que, se atentem para o que eu vou trazer para vocês agora. Percebe que ele não come muito? Ele não come muito. Na anamnese dele, ele não come muito. Ele está comendo errado. E vocês podem até pensar, se eu aumentar proteína, se eu colocar fruta, se eu colocar um lanche da tarde em termos de calorias,
ele vai estar consumindo mais calorias do que habitualmente ele consome. Concorda comigo? Mas por que ele está engordando? Por que ele está com esse percentual de gordura? Além da qualidade ruim, falta de proteína, diminui taxa metabólica basal, né? E muitas vezes, quando a gente faz o recordatório com os pacientes, eles não contam o que eles comem no final de semana. Eles não contam do chopp que eles tomam na sexta-feira. Eles não contam da churrascada do domingo. Compreende? Ah, o açúcar do cafezinho, ele não toma açúcar, esse paciente em questão. Ele não toma. Esse paciente aqui, ele não toma café com açúcar, ele toma café, mas ele não toma com açúcar. Nem coloquei aqui na anamnese, tem café aqui. Então, você faz a anamnese com o seu paciente, você pergunta a ele o que ele costuma comer. Ele que não é bobo, ele vai trazer para você aquilo que ele costuma comer num dia de semana, num dia de rotina. Às vezes fica com vergonha de contar. A Tati está dizendo, muitas vezes, cortisol alto, nível de estresse mais elevado, sono ruim, privação de sono, bebida alcoólica, exatamente. Porque vocês, olhando para cá, olhando para uma dieta como essa, tá faltando fruta. Tá, vamos colocar fruta na dieta. Tá faltando proteína. Vamos colocar proteína na dieta. Tá comendo poucos vegetais, vamos colocar vegetais na dieta. Eita, será que o meu paciente não vai engordar? Será que o meu paciente não vai aumentar peso? Aí é onde você começa a se perguntar: como pode uma pessoa só comer isso aqui e tá com um percentual de gordura da forma que ele tá? Perfeito? Então vamos pensar. Continuando aqui. De alimento, de forma geral, para uma dieta de uma pessoa que busca hipertrofia muscular, não é só proteína. Gordura para a formação de testosterona, gordura para a formação de hormônios anabólicos, colesterol, pensando na testosterona, 0,8 a 1 grama de lipídio. Carboidrato, gorduras boas, exatamente isso. Carboidrato. O carboidrato, de acordo com a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, eles sugerem ali, em média, 5 gramas de proteína, 5 gramas de carboidrato a 6 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Só que esse paciente aqui em questão, ele está com percentual de gordura alto. Então, eu, Samira, prefiro aumentar a densidade nutricional com esses carboidratos. Então, pensar em mais vegetais, brócolis, couve-folha, couve-flor, abóbora, trazer mais vegetais, porque vai ter um aporte de carboidrato através dos vegetais, só que a densidade energética é mais baixa. No entanto, a densidade nutricional é mais elevada. Tá? Mais frutas na dieta. Proteína, 1,2, 1,4. Porque se esse paciente ele está comendo 0 de frutas, ele deve estar com uma puta de uma disbiose. E indivíduos disbióticos com alta concentração de proteína ferram o intestino. Porque em uma das aulas que eu dei para vocês de hipertrofia muscular, eu mostro um artigo onde ele compara um indivíduo que tem um equilíbrio da microbiota intestinal, que ele consegue ter melhores adaptações em relação ao exercício físico, melhor recuperação, aumento de força, melhor resposta anabólica. Quando o indivíduo está em disbiose, quando ele está em desequilíbrio da microbiota intestinal, isso implica na força, isso implica na recuperação. Por quê? Porque não consegue ter uma boa absorção de nutrientes. Tá? Então, eu não posso colocar mais proteína para esse paciente se eu não estou regulando a sua função intestinal. Então, aumentar as fibras da dieta, melhorar a qualidade da alimentação e aumentar, sim, a proteína.
tá? Um lanchinho da tarde seria interessante para ele também. E esse jantar, de repente, a gente poderia até acrescentar vegetais nesse jantar. O que é que vocês acham? Um tomatinho, um suquinho de beterraba, porque melhora a vasodilatação, melhora a perfusão sanguínea. Os legumes também, pode ser a própria beterraba cozida, tá? E de onde vem o peso? Final de semana. E aí é onde a gente vai entrar, uma sopinha de entrada, a Kaline está dizendo, é onde a gente vai entrar no final de semana e conversar com ele sobre a ingestão de álcool, o efeito anabólico que o álcool tem, o efeito catabólico que o álcool tem. Nós vamos pensar justamente no pico de insulina que está tendo aqui à noite. Insulina, diferente do que a maioria das pessoas falam, que insulina é anabólico, não. Insulina não é anabólico. Insulina tem um efeito para músculo anticatabólico. Só que insulina é anabólica para gordura. Então, eu estou fazendo picos de insulina à noite antes de dormir e ele pode estar aumentando gordura corporal. Eu posso colocar uns ovos, mas eu também posso colocar um pouquinho de carboidrato. Por quê? O triptofano, ele precisa ultrapassar a barreira hematoencefálica e para ultrapassar a barreira hematoencefálica eu preciso de disponibilidade de carboidrato. Mas eu posso colocar esses ovos com uma fruta. Eu posso colocar esses ovos com uma banana. Eu posso colocar esses ovos com uma maçã, com um kiwi. Porque eu tenho à noite a quantidade de proteína necessária antes de dormir, até nem tanto, né? Porque aqui a gente tem 20 gramas de proteína e a recomendação média é de 20, em média 40 gramas de proteína antes de dormir, mas na verdade eles trazem de caseína, tá? Então vamos revisar aqui. Recomendações para hipertrofia muscular. Proteína, quem coloca aqui no chat? Quanto de proteína por quilograma de peso para hipertrofia muscular? Tá. Vocês colocaram de 1,4 a 2, de 1,4 a 2,2. A Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva recomenda de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso, tá? Mas vocês não erraram, porque existe outras recomendações, podendo chegar até 2,2. Uma média 1,6 é excelente. Mas vamos tentar estabelecer um valor para a gente memorizar? Quantidade de proteína para hipertrofia muscular. De 1,2 a 2 gramas. De acordo com a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Repitam comigo. De 1,2 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia para esses indivíduos. Mas, Sami, eu li em algum lugar que pode ser 2,2. Pode. Pode. E eles até dizem que em dietas de emagrecimento, onde você retira o carboidrato, você pode subir a proteína, chegando até 3 gramas de proteína por quilograma de peso. Meros mortais. Indivíduos que estão fazendo uso de esteroides anabolizantes, eles requerem uma quantidade de proteína maior, tá? Maior. Então, fisiculturistas, por exemplo, pode chegar até uns 3 gramas de proteína por quilograma de peso. Mas entendam, não é quanto mais proteína, melhor. É muito mais inteligente de nossa parte fracionarmos essa proteína do que colocarmos proteína em uma quantidade só. Então, volta, acorda, memoriza e foca comigo. Quantidade de proteína por quilograma de peso para indivíduos que pretendem fazer hipertrofia muscular.
de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso, tá? Eu vou pegar o peso do indivíduo total, ele tem 70 quilos, e eu vou multiplicar por 1,2, ou por 1,3, ou por 1,4, ou por 1,5, ou por 1,6, ou por 1,7, ou por 1,8, ou por 1,9, ou por 2. Depende da dieta pregressa. Se o meu paciente em questão, aqui, agora, que eu estou trazendo para vocês, se ele está consumindo abaixo de 1,2, porque na anamnese eu sei, pelo sistema eu sei, eu aumento para 1,2. Depois eu aumento para 1,3, depois eu aumento para 1,4. Tá? Só que eu quero que esse paciente ele mantenha o peso perdão, e ele perca um pouco de gordura. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso aumentar mais essa quantidade de proteína, mas eu diminuo mais a quantidade de carboidrato. Combinado? Ficou claro, proteína? De 1,2 a 2 gramas por quilograma de peso, para a maioria das pessoas, sim. Como distribuir essa proteína? Se eu peguei 140 gramas de proteína, que é meu paciente que está ali com 70 quilos, mas ele está consumindo 2 gramas por quilograma de peso. Então, eu vou dividir pelo número de refeições. Vamos fazer aqui esse caso? Olha, o meu paciente, quantos quilos ele tem? 88, não é isso? Eu quero colocar para ele 1,2. Então, ele vai consumir 105 gramas de proteína. Só que eu quero que esse paciente ele faça 5 refeições por dia. Aí eu divido por 5. Vai dar quanto? 21 gramas de proteína por refeição. Então, agora eu pego 21 gramas de proteína no café da manhã, 21 gramas de proteína no almoço, 21 gramas de proteína no jantar ou no lanche da tarde, 21 gramas de proteína antes de dormir. Ficou claro para vocês? Vocês hoje pegariam um paciente de hipertrofia muscular e vocês saberiam tranquilamente distribuir a quantidade de proteína da dieta? Sim, exatamente. A gente vai destrinchar, a gente vai distribuir. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Perfeito. E eu posso aumentar essa quantidade de proteína de acordo com o meu paciente, tá bom? Quantidade de proteína por refeição, de 20 a 40 gramas. 1,2 a 2 gramas por quilograma de peso dia, dividido pelo número de refeição. Em cada refeição, de 20 a 40 gramas de proteína. Tudo bem? Proteína, ficou claro? Paciente chegou no consultório de vocês amanhã, consegue sentar com esse paciente, fazer o cálculo de proteína desse paciente, distribuir a quantidade de proteína da dieta, tranquilo? Perfeito. Agora vamos para o carboidrato. Carboidrato, não há consenso na literatura. Não há consenso. O que se sabe é que a gente precisa de um estímulo de insulina para ter um efeito mais anticatabólico no processo de hipertrofia muscular. Não que a insulina vá aumentar o músculo, mas ela ajuda a não perder este músculo, tá? Só que se eu aumentar demais essa insulina, eu vou ter um efeito anabólico para gordura, para o aumento de gordura corporal. Eu preciso que esse paciente ele tenha energia. Ele está com imunidade baixa. Muito provavelmente, por ser empresário, o cortisol está mais elevado. Privação de carboidrato faz o quê? Aumenta cortisol. Cortisol elevado faz o quê? Imunossupressão. Então, não dá para eu tirar o carboidrato da dieta do meu paciente. Eu preciso de carboidrato, mas eu preciso melhorar a qualidade desse carboidrato. Café da manhã, cuscuz, mandioca, inhame, batata, fruta, zinco, selênio, as oleaginosas, vitaminas, minerais.
Vitamina C, vitaminas antioxidantes. Almoço, aumentar a quantidade de legumes. Mudar a qualidade desse arroz. Ao invés de ser um arroz branco, um arroz integral, uma quinoa. Eu também preciso do ferro, mas ele já tem ferro demais aqui, por conta da carne vermelha. Esquece o ferro. Mas pensando na hipertrofia muscular, a gente também precisa manter os níveis de ferro mais elevados, tá? Imaginando para esse paciente aqui em questão. Um lanche da tarde para esse paciente, um sanduíche. Deixa eu ver o que foi que a Carol está perguntando aqui. Deixa eu baixar aqui, para eu ver o chatzinho. A Carol disse que tem uma dúvida. Parar de apresentar. Deixa eu ver aqui o chat. Como é que eu vejo aqui o chat? Aqui, achei, desculpa. A Carol diz assim, Sana, tem uma dúvida. A quantidade calórica de um filé de peito de frango é diferente de uma sobrecoxa de frango? Como você faz nesses casos? Considera as calorias ou a quantidade de proteína? Perfeito. É impossível deixar tudo igual. Show, show. Foi a Mari que me perguntou isso. Perfeito. Por quê? Porque a gente não consegue, na natureza, um alimento que seja idêntico ao outro. Então, se você colocar peito de frango, 20 gramas de proteína. Carne de boi, 20 gramas de proteína. Se eu for olhar só para a proteína, tudo bem, né? 20 e 20 gramas. Mas você há de concordar comigo que na carne de boi eu vou conseguir concentrações de ferro maior do que no peito de frango, na verdade. Então, na nutrição, nós trabalhamos com equivalentes. Eu prefiro trabalhar com equivalentes. Alimentos que sejam semelhantes, alimentos que sejam parecidos. É vergonhoso, eu sei. Eu ainda estou usando a verdade na versão 2.0. É ridículo, eu sei. Mas eu posso abrir um webdite aqui para vocês verem 2.0, Érica, ainda, desse jeito. Eu posso abrir um webdite aqui para vocês. Deixa eu tentar abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Rapidinho. Ai, Deus, abri o Gmail. Só para eu fazer uma dieta com vocês, bem rapidamente, para esse paciente aqui em questão. Vocês estão vendo minha tela, não, né? Tá. Deixa eu apagar aqui. Eu não queria divulgar o nome dos pacientes, mas deixa eu abrir aqui. Um paciente que eu atendi hoje. Com 1,2 gramas de proteína por quilograma de peso. Ele está numa dieta de emagrecimento. Deixa eu tentar cobrir aqui o nome do paciente. Espero que eu não consiga mostrar. Aqui. Perfeito. Estão vendo minha tela? Tá vendo a tela do Update? Tá vendo a tela do Update? Pronto, vou tentar não mostrar o nome do paciente. Ó, atendi hoje ele, 12/7/2023. Então, veja, o que foi que eu fiz para esse paciente aqui? 1,2 gramas de proteína por quilograma de peso, tá? É uma dieta que está com aproximadamente 1.200 calorias. Foi uma negociação que eu acabei fazendo com ele, porque ele abre algumas exceçõezinhas no final de semana. Mas eu quis fazer uma dieta com mais baixo carboidrato, que ele está com o objetivo de emagrecer, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei, com base na anamnese dele, eu montei a dieta. E aí eu coloquei para ele 2 ovos. Ó, deixa eu pegar aqui. Eu peguei 2 ovos no café da manhã. Olha que dieta simples. Olha que dieta simples. Peguei 2 ovos no café da manhã, macaxeira, inhame, batata doce, 120 gramas e coloquei um suco verde aqui para ele.
Aí eu pedi para ele tomar uns chazinhos de alcachofra, boldo e carqueja, que é interessante para o fígado. Coloquei vinagre de maçã, coloquei o suco verde. Pedi para ele tomar 1,5 litro de água pela manhã. Salada crua de alface, tomate, a tilápia, a batata inglesa, o azeite, a laranja. E aí pedi para ele fazer alguns incrementos na salada, tá? Mas a pergunta da colega é o seguinte, era isso que eu queria mostrar. Vê só, quando nós pegamos aqui, tá, é ridículo eu estar usando o WebDAT 2.0 também, você não precisa contar isso para ninguém. Quando eu pego, por exemplo, aqui, carne, a porção de carne, a sua pergunta foi, eu vou pensar no filé mignon, né? Filé mignon, carne de boi. Aí, em 50 gramas, eu tenho 16 gramas de proteína. Se eu pegar, por exemplo, uma coxa de frango, em 60 gramas aproximadamente, eu vou ter 16 gramas de proteína, tá? Só que aqui, ó, são bem parecidos, né? São bem parecidos. Mas há de concordar comigo que no filé mignon, na carne de boi, eu vou ter mais ferro comparado com o frango. Por isso que eu sugiro para vocês não ficarem com uma dieta monotemática. Só peito de frango, só peito de frango, só peito de frango. Vocês também vão concordar comigo, pegando aqui, por exemplo, cadê o salmão? Aqui embaixo. O salmão. Eu vou ter o salmão 16 gramas aproximadamente, só que o salmão, ele vai ter mais gordura que o peito de frango. Mas eu também vou ter mais ômega 3, tá? Quando você vai fazer a dieta, a variação ela vai ajudar, exatamente isso. Quando você vai fazer o cálculo da dieta, o próprio sistema, ele já traz para você, ó, distribuição por refeição, a quantidade de lipídios. Essa quantidade aqui, inclusive, está mais baixa. Mas, como eu disse para vocês, como é um paciente que tem alguns pulinhos fora da dieta, eu até deixei mais baixo, porque eu estou contando com essas saídas que existem, tá? Mas, neste caso, aqui em especial, eu me atentei muito mais a uma organização do que mesmo as calorias em si. Mas se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, uma gordurinha, um azeite, vai entrar, aumenta mais a quantidade de gordura da dieta, tá? Esse WebDiet aqui, como eu falei para vocês, ele é um WebDiet mais antiguinho. Esse novo, eu tô ainda me acostumando com ele, tá? O Alisson, tu achou a versão mais nova mais funcional? A antiga é mais funcional, tá? A antiga é mais funcional. Sou Mas contra, voltando... viu? Oi? Sou contra. A atual eu acho melhor. Tu acha, David? Sim, sim, sim. É uma questão de costume mesmo, na Eu, verdade. Todo mundo pode eu puxar a orelha dela mesmo, que ela tem que David, mudar. porque para mim essa daí está muito desatualizada, falta muita coisa. Eu já acho que a que a gente tem hoje já está desatualizada, de vez em quando eu mando pedindo algumas coisas novas para eles. Somos desses. Ó, mas bora lá para a gente resolver esse casozinho aqui, para a gente finalizar e vocês fazerem aí algumas considerações, tá? O que eu pensaria para esse paciente aqui? Bora lá. De suplementação, vale a pena colocar cafeína? Érica tá mutada. Eu falei que, na minha opinião, eu colocaria cafeína, sim, para dar uma disposição para ele, para que ele conseguisse realizar essa atividade física com mais intensidade. Ele já tem a creatina, que ajuda na parte de força, né, em desempenho. A cafeína também acho que vai dar um up, só não pode pôr os dois juntos, né? Tem alguns trabalhos até que não falam dessa relação, né? De que é muito controverso ainda. Tem bastante estudo já comprovando que ai, meu Deus, a creatina retarda o efeito da cafeína.
Exato. Tem alguns trabalhos, mas que não interferem na absorção. Não interfere na absorção, só que ela retarda. E como eu quero que ele tenha um Certo. pouco melhor de desempenho de manhã para fazer Certo. o horário do treino, né? Apesar que ele Mas treina à noite, né? Mas aí é porque ele treina à noite. Ah, ele treina à noite, né? Eu Ele tô treina à aqui na noite. cabeça que ele Eu não treinava de colocaria. manhã. Não, Em nenhum momento ele relatou cansaço e baixa disponibilidade de energia. é. Então, Eu pensando... pus na minha cabeça que ele treinava de manhã, não sei por quê. Não, ele treina 8 horas. Esse paciente aqui treina 8 horas. Ele não relatou cansaço, ele dorme bem, ele tem uma noite de sono contínua, ele treina bem, ele não relatou nenhum problema em relação ao cansaço, tá? Neste caso aqui, eu não colocaria. Eu colocaria o nitrato, sim, pensando em aumentar fibras na dieta, pensando em aumentar o efeito vasodilatador, pensando no aporte de vitaminas e minerais, que também vai ajudar no seu desempenho. E ele não relatou dificuldade de recuperação, dor muscular de início tardio. No entanto, se ele treinasse pela manhã e ele me trouxesse uma queixa de cansaço, de indisposição ou de dor muscular de início tardio, eu colocaria a cafeína. Ou antes para melhorar a sua performance esportiva, ou depois para acelerar o processo de recuperação. Tá? Então, cafeína era uma suplementação que, neste caso aqui, eu não colocaria. Neste caso específico, como a gente está resolvendo esse caso clínico, eu não colocaria. Eu permaneceria com a creatina, obviamente que sim, né? A creatina. Entraria com proteína, só que a proteína, para este caso, eu pensaria em peptídeos de colágeno. Eu não colocaria whey protein. Por quê? Porque ele tem gases com ingestão de leite. Sami, mas nós poderíamos colocar uma whey isolada? Poderíamos, porque a quantidade de lactose ela é reduzida. Só que mesmo assim, esse paciente aqui, ele não tolera. Ele não tolera. Proteína da carne seria uma opção? Seria uma opção. Mas qual o tipo de adoçante? Porque este paciente aqui não tolera bem os FODMAPs. O hidrolisado, Tati, é uma opção, tá? Mas eu acho que é muito caro. É muito caro. Eu penso peptídeos de colágeno da Pura Vida. Eu penso peptídeos de colágeno da Equalive. O Body Balance. O Body Protein. É uma excelente opção. Um mero mortal, ele é empresário, deixa ele, né, Alisson? Deixa ele, que ele é empresário. Então, o amino da Central Nutrition é uma opção também para ele. Tá? Proteína. A suplementação de proteína. Vamos pensar numa outra suplementação para melhorar a sua performance esportiva. O ômega 3, ele é interessante. Ah, tá aqui. Eu pensei que eu não tinha colocado, mas eu coloquei. Da memória, eu coloquei. E ele relata memória ruim, concentração ruim. Então, um bom ômega 3 para ajudar mais nessa questão cognitiva. O ômega 3 aqui, percebam, por que ômega 3? Ômega 3 vai ajudar na... Ômega 3 está dentro daqueles 5 suplementos para performance esportiva. Para performance, não. Ômega não está na performance. Ômega está na hipertrofia muscular. Para hipertrofia muscular, creatina, ômega, cafeína, proteína e nitrato. Certo? Para performance esportiva, cafeína, betalanina, bicarbonato de sódio, nitrato, cafeína e o glicerol. Para performance. Agora, para hipertrofia, creatina, nitrato, ômega, Ah, meu Deus, eu acabei de falar, calma. Cafeína, nitrato, o ômega, a proteína
E a creatina, eu falei, a cafeína. Cafeína, exatamente isso. Pronto. Embananou aqui na minha cabeça. Mas ficou claro para vocês? Quer que eu repita? Ficou claro? Tá, perfeito. Quer que eu repita, né? Bora lá. Para performance esportiva. Performance esportiva. Performance, rendimento. Cafeína. Anotem. Performance esportiva. Cafeína. Beta-alanina. Bicarbonato de sódio. Nitrato. Cafeína e glicerol. Para hipertrofia muscular. Ômega, nitrato, creatina, proteína, ômega, nitrato, creatina, proteína e cafeína. Perfeito? Tá. Aí, bora lá. Para hipertrofia muscular, esse caso aqui é hipertrofia muscular. A Tati pergunta assim, proteína para performance também não? Suplementação para performance, não. Suplementação de proteína para performance esportiva, não. Para recuperação, sim. Tá? Mas vejam, dentro do curso de esportiva, aqui dentro da plataforma, vocês encontram essa aulinha, tá? A coenzima Q10, Luiz, ela é fantástica para nutrição das mitocôndrias, para geração de energia, mas dentro das recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte e da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, ele não entra nem como suplementação para melhorar a performance, nem como suplementação nível A de evidência para hipertrofia muscular. É uma suplementação que a gente vai dizer que ela não serve? Claro que serve. A coenzima Q10, ela ajuda sim na geração de energia, só que ela não está dentro do nível A de evidência para performance esportiva. Tudo bem? Eu não estou dizendo que ela não serve, eu estou dizendo que ela não está dentro da recomendação deles lá. Tá bom? Aí, voltando para cá, para esse paciente aqui. Creatina, ok, ele já está tomando, dos 5 suplementos. Creatina ele já está tomando. Ômega, eu acho que seria bem-vindo para ele, porque vai ajudar na memória, vai ajudar na imunidade, vai ajudar na concentração, vai ajudar na recuperação, embora não seja uma queixa dele, mas se eu recupero bem, eu melhoro a hipertrofia, né? O nitrato para ele seria muito bem-vindo. À noite, antes de treinar, no jantar, um suco de beterraba com cenoura, com couve, com espinafre, uma laranjinha, tá? Proteína, suplementação de proteína, principalmente no lanche da tarde, tá? E a creatina que ele já tá fazendo uso. Cafeína, não. Dos 5 suplementos recomendados para hipertrofia muscular, o único que para este paciente aqui em questão eu não colocaria era a cafeína. Tá? Agora, se tratando de um paciente geral, paciente que tem outros problemas além de músculo, magnésio. Magnésio não está nos guidelines para performance esportiva. Magnésio não está nos guidelines para hipertrofia muscular. Só que, caros, isso é um ser humano. Isso não é gente, ele não é feito só de músculo, entendem?
Então, eu tenho que pensar numa suplementação que atenda às suas necessidades como um organismo para ele ter o efeito, a resposta que ele quer em relação ao o ganho de massa magra. Então, para ele aqui, dá uma olhada no intestino. Vamos deixar a hipertrofia de lado? Porque o assunto é hipertrofia, por isso que eu foquei em hipertrofia, proteína, eu foquei nos suplementos, o assunto é hipertrofia. Agora, tirando o músculo, deixando o músculozinho de lado, dá para colocar aí, por exemplo, uma suplementação de zinco para essa imunidade? Dá. Um beta-mune para essa imunidade? Dá. Uma vitamina D, ele não tem exames. Eu não sei como é que tá a vitamina D. Pede vitamina D. Ele tá com memória ruim, pede B12. Pede insulina, pede colesterol, pede triglicerídeos, pede as transaminases hepáticas, ALT, ST, gama-GT, testosterona, insulina, hemograma completo. Por que ele tá com essa vitamina, por que ele tá com essa imunidade tão baixa? Será que a hemoglobina tá normal? Pede ferro, ferritina para ver se ele está no processo inflamatório. Então, um paciente como esse aqui, eu vou solicitar os exames com base no que ele trouxe do recordatório. Insulina não deve, o paciente não deve tomar sol, faz sentido, dentro de um escritório o dia inteiro. Tá? Assunto de hoje, hipertrofia muscular. Eu foquei na hipertrofia, mas eu abriria aqui um leque de outras opções, pensando como um ser humano, como um cliente. Zinco, imunidade, beta-mune. De repente, a gente até poderia fazer, durante um período aí, um guardian para melhorar a sua permeabilidade intestinal, visto que este pobre coitado não estava consumindo vegetais, uma puta de uma desbiose intestinal. Melhorar a sua permeabilidade intestinal com o guardian. O guardian, ele é da Central Nutrition. Tá? Ele tem poucas queixas. É um paciente que não é policomplicado, não. Zumbido no ouvido, magnésio, memória ruim, vê como é que tá a B12. Taca-lhe o ômega 3 para cima. Imunidade baixa, aumenta zinco, concentração de zinco na dieta, vitaminas e minerais. Gases, cuida desse intestino. Ponto. Simples assim. Tá bom? Lição de casa. Espero que o bate-papo tenha sido legal hoje. Lição de casa. Amanhã, eu gostaria que vocês elaborassem uma dieta para este paciente. E gostaria também que na sexta-feira vocês criassem protocolos de hipertrofia muscular, de suplementação. Quais os suplementos que podem e devem ser utilizados na hipertrofia muscular? Se meu paciente está com dificuldade de recuperação, quais os nutrientes? Se meu paciente está com imunidade baixa, quais os nutrientes? Se meu paciente está com queda de performance esportiva, quais os suplementos? Não são 5 suplementos? Para que serve ômega? Para que serve creatina? Para que serve proteína? Para que serve nitrato? Para que serve cafeína? Separe isso numa pasta. Sexta-feira. Amanhã, faz uma dietinha. Monta uma dieta, como se você estivesse atendendo esse paciente. Eu gostaria muito, muito que vocês fizessem. Quem já está aí com agenda cheia, quem já está aí com pouco tempo para realizar um trabalho, uma atividade física, uma lição de casa como essa, tá tudo bem, tá? Só, mas não vou calcular dieta porque eu tenho um montão de dieta de pacientes para calcular. Tá tudo bem. Mas não deixe de fazer o bloquinho de suplementos. Tá? Não deixa de fazer o bloquinho de suplementos. Sami, eu ainda sou estudante, eu ainda não tenho tantos pacientes para atender. Senta na frente de um computador e atende esse paciente como se ele fosse teu. E prepara uma dietinha para ele. Tá? Próxima segunda-feira, vamos falar sobre esteatose hepática. Aí sim, esteatose hepática é um assunto inédito. Eu vou, durante toda essa semana, estudar, preparar algo muito bom para vocês. Aí eu aguardo vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas, no meu Instagram, para assistir a aula sobre esteatose hepática.
Na terça-feira, a gente manda para vocês. Ó, ela conhece bem esse paciente. É Gilberto. É Gilberto, não é Gilberto, não. Não é Gilberto, não. Ele tá dizendo aí que é ele, mas não é ele, não. Imaginei, olha, Rendel dizendo, imaginei. Quando eu vi o G de Gilberto, eu imaginei. GG de Gilberto. Tô achando que é Gilberto mesmo. Tô achando que é Gilberto mesmo. Ó, mas na segunda-feira, esteatose hepática, tá? E o que você tá fazendo aqui, Gilberto? Tu não devia estar na academia uma hora dessa? Oxi, assistindo aula, bisbilhotando a vida dos outros. Tu tá bem aqui do lado de fora, querendo entrar e não pode entrar. Pode entrar, eu deixo você entrar. Eu deixo você entrar. Tu não vai treinar? Ele tá lá fora. Poxa, manda ele entrar. Tá lá fora, Gilberto. Manda ele entrar. E o incenso acabou. O incenso acabou. Ó, Gilberto tava lá fora, minha gente. Bichinho, Gilberto. Eu não acredito não, Gilberto, que tu tava lá fora. Menina, tá bom, então. Ó, pessoal, obrigada pela presença de vocês, tá? Vocês querem fazer alguma consideração? Vocês querem fazer alguma complementação? Bora lá. Eu abro aqui para vocês. Cadê Lili? Lili estava por aí, era? Liliane Gama, não deu lá da graça. Cadê ela, a bonitona? Estou aqui. Não posso aparecer, que eu estou muito mal. O que é que tu tem, Lili? Tô com a gripe congestionada, toda ruim. Tô aqui quietinha. Oh, meu Deus. Minha gente, Lili é a musa fitness. Ela devia ter mostrado aí o abdômen tanquinho dela, as pernas grossas, para ele o que ela faz para ficar tão sarada. Ela acorda, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e vai treinar, né? Ela treina 2 vezes por dia, porque ela treina, vem, pega o filho, leva para a escola e volta para terminar o treino. Isso aí. Meu Deus do céu. Meu Deus. É maravilhosa. A Giovana levantou a mão. Deixa a Gil falar. Oi, tá me ouvindo? Oi, Gil, tô sim. Oi, Sami. Oi. Minha dúvida sobre não sei se tem uma aula, se existe, sobre essa parte da suplementação na base da proteína para pacientes que têm essa sensibilidade, né, em relação aos food maps, enfim, que é uma coisa ainda que eu me sinto também insegura, e até foi bom tu ter abordado ali, né, esses quais poderiam, né, então body protein, então essa parte eu não sei muito, eu não sei se tem uma aula específica que fale sobre isso. Não tem uma aula específica, deixa eu falar aqui, deixa eu fechar essa câmera aqui. Não tem uma aula específica dentro da plataforma do Nutri Academy que fale sobre isso, mas eu posso trazer essa abordagem para você, tá? Quando nós formos prescrever uma suplementação proteica, é importante que nós estejamos atentos à lista de ingredientes, tá? A lista de ingredientes. Preferencialmente, adoçantes mais naturais, tá? E muitos trouxeram, no boom do xilitol, muitos trouxeram os xilitós, os polióis, de uma forma geral. Adoçando, porque o xilitol ele é um adoçante natural. Então, boa parte das pessoas que consumiam começaram a ter sensibilidade. Comiam, mas ficavam inchadinhos, comiam, mas ficavam retidos. Aí, o que foi que a indústria farmacêutica fez? Colocou o xilitol, mas logo em seguida, ela retirou o xilitol. Pega para mim o Body Protein aqui da Equalive, Gilberto, por favor. Não sei se tu conhece, eu vou te mostrar. E dentro da primeira gaveta também tem o amino, da Central Nutrition. Tem um sachêzinho de amino. Acho que tem um sachê também do Body da Equalive, é um azul. Tá dentro dessa gavetinha aí também. Só um minutinho, viu? Que eu vou pegar aqui para tu. Vê se tem um da Pura Vida. Pura Vida. Ó, esse aqui, ele é o queridinho da vez. O Body Protein da Equalive, tá? Quando você olha na lista de ingredientes, perfeito. Quando você olha na lista de ingredientes, ele vem um pó preparo de
colágeno, né? E esse daqui, ele é adoçado com talmatina e com estévia. Este daqui não vai causar desconforto gástrico, intestinal, para quem tem intolerância aos FODMAPs e quem tem intolerância à lactose. Ou este aqui é uma opção, tá? Ou o Collagen Protein da Pura Vida também é uma opção. Esse aqui, deixa eu ver aqui. Esse aqui também, ele tem um excelente perfil de aminoácidos. Se eu não me engano, esse aqui, acho que ele... Tá, esse não é adoçado. Ele não tem nenhum tipo de adoçante, esse aqui. Ele é sem gostinho de nada. Ele é purinho, 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 tá? O da Equalive, que é sem sabor, ele também é puro. Tá? Sim, esses aí eu conheço, só que a minha dúvida era se ele teria a mesma função do que, por exemplo, do whey, né? Se teria essa... a minha dúvida é porque, por exemplo, por uma pessoa que é bem treinada, né? Então, que é o objetivo de hipertrofia, mas que tem essa sensibilidade, então... Veja, ele não vai ter a mesma função específica ali de whey, porque já tem muitos trabalhos que mostram que o whey protein aumenta a sinalização de recuperação de síntese proteica, né? Mas ele é uma forma de você suplementar proteína na dieta. Tá? Uma outra opção seria o amino. Aí esse sim, ele vai trazer uma resposta melhor que os peptídeos de colágeno. Os peptídeos de colágeno é uma forma de você colocar proteína na dieta. Esse paciente que eu trouxe aqui em questão, ele não consegue consumir o whey protein, porque todo whey causa distensão abdominal e tem os outros com xilitol e tal. Aí, para ele, esse aqui melhora a digestão e aumenta a oferta de proteína. Tá? Agora, sim, isso é muito controverso, sabe? Porque a gente vê na literatura científica inúmeros trabalhos mostrando a resposta da whey em relação ao anabolismo, que parece ter um efeito melhor que alguns outros suplementos. Whey protein. No entanto, nem todo mundo consegue ter uma boa digestão em relação ao whey protein. Para estes pacientes em questão, para não ficar sem a proteína, eu indicaria um peptídeo de colágeno. Se eu comparar os dois, o whey é melhor. Mas o outro, para não ficar, para o paciente não ficar sem nada, o outro seria uma outra opção. O tal, antes feito do que perfeito. Já esse aqui, não. Ele tem a quantidade de aminoácidos adequada para a sinalização proteica. Então, este aqui seria um excelente substituto para o whey protein. Respondi a tua pergunta, eu enrolei muito. Sim, não, super entendi. Porque surge muitos casos, né, com pacientes e até comigo mesmo que eu descobri, enfim, que eu não tolerava muito bem o whey. E eu não sabia, porque eu consumo, né, já de forma zero lactose, mas o whey já não tive uma boa aceitação. E aí nem tinha me ligado, né? A gente mesmo não parou para observar. E aí minha colega falou, não, então dá uma olhadinha se não é o whey que tu tá tendo a reação, realmente, não tô tolerando bem. E aí é uma coisa que eu também trago isso para meus pacientes, então, que eu queria trazer, né, essa questão do body protein para eles também. E esse aqui, ele tem xilitol. Aí nem todo mundo vai tolerar. O amino tem xilitol, tá? Vai lá, Luiz. Mas, Gil, só para a gente finalizar essa questão, o que chega lá no músculo são aminoácidos. Esse aqui, ele tem um bom perfil de aminoácidos, tá? O Luiz está dizendo que foi a primeira vez ao vivo. Ai, Luiz, que legal, que bom. Essas aulas que a gente tem aqui, turma, é algo super informal, é um bate-papo de amigo para amigo, é Samira que acende o incenso na sala, é Gilberto que chega no meio da aula, é um negócio bem informal mesmo, e eu me sinto super à vontade com vocês. Espero que vocês também se sintam super à vontade nesse sentido de ter esse bate-papo,
tá bom? Pensando em comparar proteínas, tá? O whey parece ter um benefício maior que o peptídeo de colágeno, tá? Mas na falta de, esse aqui vai dar super certo. E aí você tenta por Sim. outras formas, colocar outras proteínas. Isso. Não, mas seria essa alternativa mesmo para que eu vejo que tem a questão do café da manhã, né? Alguns que ainda têm esse receio. E no Sim. lanche da tarde, né? Porque almoço e jantar até a gente consegue, mas esses lanches para não ficar sem essa fonte proteica, daí que era o mais difícil. Tá, esse aqui é maravilhoso. Ótimo. Aqui em casa a gente só usa ele. Guilherme, o ruim é que é caro, né? Guilherme só usa ele, eu só uso ele, Gilberto só usa ele, porque a digestão é muito melhor com ele, muito melhor. Então, veja, vamos pensar assim, para um café da manhã. Às vezes eu saio corrida para ir trabalhar, não consegui tomar um café da manhã. Então, pega um negócio desse, bate com uma fruta, tá feito o meu café da manhã. Eu tenho um aporte proteico, compreende? Que vai satisfazer minhas necessidades. Agora, pensando nas sinalizações, parece que o whey é superior a essas proteínas suplementadas. Tá? Obrigada, viu? Nada. É como, deixa eu voltar aqui para Carol. Para Carol não, para Giovana. Ô Gil, volta. É como, Giovana, na literatura científica você vai encontrar resposta para tudo, tá? Para tudo que você procurar, você vai encontrar resposta. Se você for estudar a proteína pré-sono, a maioria dos estudos vão trazer a caseína como a melhor resposta. Só que nem todo mundo tem uma boa digestão em relação à caseína. Aí vão vir outros estudos mostrando que o ovo é tão bom quanto a caseína, que a whey protein é tão bom quanto a caseína. Talvez não traga o efeito exato que a caseína traz, mas vai trazer um efeito semelhante. Pensando nos benefícios de whey tá ali, topérrimo. Mas esse aqui seria uma substituição. Agora, nada melhor que um bom ovo, nada melhor que uma boa carne, nada melhor que um bom frango. Mas nós estamos falando de forma suplementar. Tá bom? Acho que agora sim, deu certo. Isso, tá certo. Obrigada. Nada. Tami, posso Oi, acrescentar amor. uma coisa? Por favor. Em paciente idoso também, a gente percebe que eles têm uma dificuldade de fazer essa digestão. Eu estou usando bastante esse da Essential aqui, ó. É muito bom também. Porque ele é sem Colágeno. sabor, então a gente consegue colocar em sopa, colocar em preparações mais leves, principalmente Sim. para noite. E Sim. agora a Sanavita lançou esse aqui também, ó. Tá, qual adoçante que eles usam? Não Na tem. Sanavita. Peraí, deixa eu ver aqui. Esse é puro? Esse é puro, não tá escrito. Peraí, edulcorante glicosídeos. Tá, é stevia. É stevia, né? É, É o que tem aqui. glicosídeos de steviol. Isso mesmo. Eu lá enxergo, Sam. Não enxergo. Glicosídeos de steviol. E o bom desse daqui é que ele é bem refrescante, então os pacientes também aderem bem, porque não tem o sabor de whey, residual de whey, e ele dá para fazer várias preparações como se fosse uma gelatina. Então os pacientes também estão aderindo bem esse daqui, ó. Fica Ô, Gil, pega aquele de lixia ali, por favor, que é o da Nutrify. Érica, tem um, não sei se vocês conhecem esse aqui que eu vou trazer para vocês, mas, gente, que negócio bom. Eu sou péssima com whey. Péssima com whey. Eu detesto whey. O sabor do whey eu detesto. E o whey me causa muita distensão abdominal. Agora, esse aqui, o Collagen Pro, exatamente esse. Collagen Pro. Esse negócio aqui tem pareia, não. É uma delícia. Uma delícia. Ó, e ele vem com 18 gramas de proteína, tá? Ele tem um bom perfil de aminoácidos e ele é adoçado também com stevia. Além de que ele vem fibra de goma cássia, que é muito bom para o intestino. Eu amo esse aqui, amo. Ele é muito gostoso. Tanto é que eu tomo um pouco, que é para render. Mas ele é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Tá? Então, assim, o colágeno, tá? É o Collagen Pro
Collagen Pro da Nutrify, sabor lixia com chá branco. Sabor lixia com chá branco. Rendeu dizendo, ela é amarrada. Mas, gente, esse negócio é muito caro e eu não sou patrocinada, não. Patrocinada, o Nutrify manda para mim uma caixa, não. Não manda não, eu tenho que comprar. Então, assim, a gente tem que economizar. Esses dias eu recebi uma caixa da Central Nutrition. Aí sim, tá lá no consultório. Mas aí esse aqui não, recebi não. Viu? O lançamento da Central Nutrition, Lili, eu recebi lá no consultório, eu ainda não recebi, eu não provei, mas eu vi que ele vem com creatina, né? Ele vem com creatina. É o Calcreatine, sei lá como é que se escreve isso aí. Érica, quer complementar mais algo? Não, era só isso. Só queria mostrar, né? porque esse daqui eu estou usando bastante com as pacientes idosas, que eu estou com bastante mulher idosa que à noite não quer jantar e está tendo um bom retorno, porque elas percebem que melhora o aporte. Inclusive, tem uma que está ganhando uma massinha boa aí. Ah, não, eu percebo com body balance uma resposta muito boa em idosos. Muito boa, muito boa. Muito boa mesmo, muito boa. Porque idoso, por si, ele já tem uma dificuldade muito grande de consumir proteína, né? Eu gosto bastante. A Cida levantou a mão e a Richelle. Falei certinho? É Richelle? Oi, boa noite. Boa noite. Ô, Sami, eu cheguei na aula depois e eu queria ver como é que eu vejo os dados do paciente para poder montar a dieta para ele. Ah, eu vou mandar o PDF para vocês. Ah, no grupo? Sim, eu mando o PDF para vocês. Tá Tá? bom, então. O Obrigada. William, amanhã, ele vai colocar essa aula na plataforma e logo abaixo da plataforma ele vai colocar o PDF. Mas agora, assim que eu terminar a aula, eu salvo o PDF e ele manda nos grupos para vocês. Tá bom, obrigada. Obrigada, tu. A Cida quer falar. Oi, Samira. Oi, Érica. Oi, Aparecida. Samira, eu vou dar aula depois. Eu tenho uma dúvida, porque eu trabalho com saúde da mulher. As clientes chegam com até onde eu consigo sozinha, até onde eu tenho que encaminhar para ginecologista, que ela chega com candidíase, corrimento, dor no pé da barriga, até onde eu consigo sozinha, e eu tenho essa dúvida. Tá. Veja, se tratando de saúde da mulher, eu acho que toda mulher precisa de um ginecologista. Né? Toda mulher precisa de um ginecologista. Então, ela precisa ter consultas periódicas com a ginecologista, com o ginecologista. Ela não vai passar, por exemplo, 6 meses, 1 ano sem ir no ginecologista. Então, nesse intervalo de tempo, tem que ter esse acompanhamento. Vou falar por mim, tá? Quando é que eu percebo a necessidade de um profissional? Às vezes, a paciente me procura quando está com candidíase. Ela me procura por algum motivo e ela está com candidíase. Então, eu vou fazer todo um protocolo para síndrome fúngica, para melhorar a sua questão, porque candidíase é algo que a gente trata de dentro para fora. A candidíase, ela está relacionada com o processo de desbiose intestinal, ela está relacionada com o aumento da permeabilidade intestinal. Então, eu vou fazer um protocolo, vou diminuir mais o consumo de carboidrato, a oferta de carboidrato, vou fazer todo aquele protocolinho lá para candidíase. Vou suplementar tudo certinho. E eu vou avaliar ela com daqui a 60 dias. Se eu perceber que daqui a 60 dias ela fez tudo certinho e ela não evoluiu, então eu posso ou mudar a estratégia ou pensar na possibilidade de ter o acompanhamento com uma médica, tá? Porque o que acontece? Elas vão prescrever o fluconazol, elas vão prescrever medicações. Mas até quando a medicação vai mascarar o problema? Se eu percebo que é algo resistente, que eu não estou conseguindo, através da dieta, de todas as suplementações possíveis e imagináveis que eu já fiz, aí eu converso com a médica na possibilidade, por exemplo, de um óvulozinho de ácido bórico, tem se utilizado bastante, o ácido bórico, tá? Parece-me melhor do que o fluconazol, enfim, mas a resposta é, resumindo, avalia 60, 90 dias. Não está evoluindo,
procura orientação médica. Agora, não está evoluindo porque ela não está fazendo, não está evoluindo porque a sua conduta não está adequada, ou não está evoluindo porque, mesmo com a conduta adequada e ela fazendo, ela não está conseguindo evoluir. Tá? Depois eu quero trazer essa aula de síndrome fúngica para vocês. Tá bom, Tá mutado. obrigada. É porque, na verdade, às vezes a paciente, ela não tem condição de... Já passou várias vezes pelo ginecologista, né? Realmente essa questão da candidíase, e não conseguiu resolver, e também está sem condição de pagar tanto o tratamento nutricional como de ginecologista, né? Então, fica complicado. Mas eu entendi. Vou ver o que eu faço. Obrigada. Fica complicado mesmo. Fica complicado mesmo, porque, cara, trabalhar com quem tem dinheiro é muito bom. É muito bom trabalhar com quem tem dinheiro. É muito fácil, sabe, a gente prescrever um negócio como esse aqui, ó. É muito fácil, né? Mas a gente vai lidando com o que a gente tem disponível, tá? Então, a minha sugestão para essa sua paciente é o seguinte: o que é que eu aconselho você? A pensar na possibilidade de manipular um óleo de orégano, pensar na possibilidade de pedir para ela fazer banho de assento com bicarbonato de sódio, pensar na possibilidade dela retirar completamente os alimentos que tenham uma capacidade pró-inflamatória, alimentos industrializados, ela vai retirar, ela vai comer comida de verdade, ela só vai comer comida natural. Tirar o açúcar da dieta, tirar o trigo da dieta, tirar o leite da dieta, e inclusive tirar ovo e milho da dieta, porque tem algumas pacientes que não respondem a ovo, não toleram bem o ovo, tá? Vê se quando ela consome arroz, ela não fica com vaginose, ela não tem um aumento de mau cheiro, o mau cheiro piora, tá? Tem muitas estratégias, sabe, Cida, que a gente pode utilizar, mesmo pessoas com baixa renda. O óleo essencial de melaleuca também é interessante, tá? Mas para tomar esse óleo de melaleuca, de alecrim, Na verdade, seria porque eu prescrevo mais tintura, né, de alecrim. Isso. Eu vou trazer essa aula para vocês. É um assunto que está muito, muito pertinente, tá? É um assunto que tem... Talvez seja até a última aula, vamos fazer, da jornada? Da jornada não, do intensivão de férias. É ótimo. Tá Povo, bom. era para ser um encontro de 1 hora. Já são 2 horas a gente aqui debatendo. Hoje eu estava empolgada aqui. Hoje eu me empolguei demais. Foi o incenso. Foi isso mesmo, Rendel, que me deixou calminha. Hã? Foi o paciente. O Gilberto está dizendo que foi o paciente. Ó, fiquem com Deus. Deixa eu contar um episódio que aconteceu comigo, só para finalizar, para vocês darem risada. Pega ali, Gilberto, por favor, o óleo de alho. Seguinte, povo, eu comprei um óleo de alho da Central Nutrition. A gente fala bem, a gente fala mal também. Eu comprei um óleo de alho da Central Nutrition, aquele lá de cima. Esse aqui. Comprei um óleo de alho da Central Nutrition. Por quê? Eu tô próxima ao período menstrual, e aí eu percebi que mais próximo ao período menstrual tava no estressezinho e tal, chegando uma candidazinha ali, querendo dar o sinal de vida, sabe? A dose desse negócio aqui, óleo de alho da Central Nutrition, são 3 cápsulas. E eu tomei ontem 3 cápsulas antes de dormir. E tomei e fui dormir. Beleza. Quando daqui a pouco eu começo a sentir o bafo do alho saindo, é como se as cápsulas, elas estivessem estourado. Elas abriram naquele momento. Minha gente. Olha, saía cheiro de alho pelo ouvido, saía cheiro de alho pelo nariz, saía cheiro de alho pelo olho, saía cheiro de alho por tudo quanto é lugar. Gilberto, eu não tô aguentando o cheiro do alho. E aí eu me levanto, aí fui comer um pedacinho de banana para ver se, sabe, tapava o negócio. Porque isso aqui, o ideal,
é você tomar antes da refeição, porque o alhozinho vai lá para o fundo do estômago e a comida vem para cima e você não tem um retrogosto, né? E me levantei do quarto, aí fui acender a luz e disse assim, Gilberto, isso que foi? Eu disse assim, eu acho que a cápsula do alho estourou. Gilberto disse, eu tô sentindo o cheiro daqui, tá ardendo o meu olho. Sério. E aí eu desconfiada, fui trabalhar hoje de manhã, atender hoje de manhã. Eu tô dizendo a vocês que eu fedia a alho ambulante. Tá um negócio que tem nesse produto aqui mesmo? É alho. Aqui tem alho de verdade. Sem resenha nenhuma. Eu estava na sala, atendi o primeiro paciente do dia. E eu cheguei para Rosana, minha secretária, e disse assim, ela tá gripada. Aí eu disse, tu tá sentindo cheiro? Ela disse, tô. Eu estou sentindo cheiro de alho em mim? Aí ela disse, não. Beleza. Aí eu atendi o paciente. Quando eu abri a porta, ela disse que incensou o cheiro de alho no consultório. Eu passei o dia com bafo de alho. Se alguém quiser esse negócio aqui, eu mando para vocês. Sami, não é bafo, não. Eu vou te contar. Tá, conta. Olha a Érica explicando. Não, o Lancha explicou isso numa mentoria. Que conta para mim, explica, que eu não sei disso não. De alho, ou o alho, ele tem uma enzima que ela é liberada através da pele mesmo, por isso que a gente sente o cheiro e ele evapora. Então, quando ele fala, quando você faz suplementação de alho, ou introduz o alho na rotina alimentar, o alho cru, na rotina alimentar do paciente, vai feder a alho. Porque a gente começa a transpirar, começa a sair através dos nossos poros mesmo, da pele. Certo. É um cheiro insuportável. Então, onde tinha buraco em mim, saiu o cheiro de alho. Sai. E aí a sensação que dá é que tá na boca, mas não é. Ele sai pelos poros. Pois, Érica, se tu quiser, tu e Lancha quiser esse negócio, eu mando pra tu. Que eu não vou estar andando parecendo um alho ambulante, não. Deus me livre, que eu nunca mais tomo isso na minha vida. Não, quero mais não. Aí o que você faz? Que ameniza, eu falo para os meus pacientes, molhinho de salada com um dente de alho por dia. Por quê? O azeite faz com que prenda um pouco mais, e aí não fica tanto cheiro. Mas se você comer 2 dentes de alho ao dia, que não é o como. que eles... Aí, quando eles colocam em cápsula, tem mais de 2. Por isso que o cheiro fica muito mais forte. Qual é a questão, a minha questão com alho? É que eu não consumo alho por conta dos FODMAPs, né? Eu não consumo alho por conta dos FODMAPs. Se eu consumir uma comida muito condimentada com alho, eu vou ter distensão abdominal. Só que como o alho, ele é hidrossolúvel, o alho aqui em óleo, eu não vou ter uma distensão, eu não vou ter distensão. Aí, por isso que eu preferi suplementar o óleo de alho, para não ter que consumir o alho, visto que é já óleo. Se arrependeu. Você vai fazer o seguinte... Nada, meu cabelo... Você vai pegar o azeite... Minhas unhas cheiram alho, tudo cheira alho. Eu fiquei constrangida. Eu digo, se eu escapar dessa, eu nunca mais boto uma gota de alho. Vou te contar uma que eu faço com todos os meus pacientes e dá super certo. Coloca dentro do vidro de azeite, pega um menor, um dente de alho, alecrim. E aí você usa esse azeite, que você vai ter o benefício do alho e não faz essa oxidação. E aí a gente é uma maneira de trabalhar na candidíase também. Perfeito. Esse eu faço também. Beijo. Baralho cru chega. Chega, não, esse aqui chega. Turma, até segunda-feira. Beijão para vocês. E quarta a gente se encontra novamente. Tchau, tchau.